Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, ó Senhor. Estamos Amém. diante de Ti para ouvir a Tua voz, que o Teu Amém. Espírito possa falar através das Suas Escrituras, Amém. ministrado através dos escritos de Esther, uma Sim. palavra que traga uma palavra para o nosso coração. Amém. Que possa a gente poder enxergar o pano de fundo que o Senhor quer nos mostrar. Que o Senhor Amém. venha abrir nossos olhos espirituais para que nós possamos ouvir somente a Ti. Amém. E que a gente não ultrapasse, ó Pai, o que está escrito. Que no nosso Sim. coração esteja singelo, simples, diante do Senhor, para que o Amém. Senhor venha trazer uma palavra atual para a gente. Nós Amém. agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, como a gente vai abordar um pouquinho do livro de Esther, Esther, praticamente nos escritos, fala que é datado de uma época de 483 a 473 a.C. E segundo o livro canônico, nos escritos que foram vistos, que o autor do livro de Esther provavelmente é um irmão judeu, não se fala o nome, mas a referência é de uma narrativa. E a gente, com o tempo, nós podemos levar também a ver que ela tem uma continuidade com a situação de Esdras e Neemias. Até na palavra, na época, Esdras e Neemias era quase como dividido em Esdras 1 e Esdras 2. Então, Esdras, Neemias e Esther é um contexto em que os irmãos judeus estão, naquele momento, precisando de um socorro, porque eles saíram do cativo da Babilônia e eles estavam vivendo dispersos por onde o Senhor tinha espalhado eles pelas províncias naquela época. E nesse momento vai surgindo situações em que vão ser levantadas, que também é o arranjo de Deus da maneira para conduzir esse povo. Então, depois que sai do exílio, sempre o Senhor ele tem um propósito de trazer o povo para a Terra Prometida. Isso eu acho muito maravilhoso, e que no livro de Esther ele vai trazer um pano de fundo a respeito disso, né? Então, mais ou menos, para a gente ter um posicionamento, só um resumo assim pequeno, o rei que governava naquela época era o rei Assuero, que também fala no nome em nome persa, que era um rei chamado Xerxes, né? E naquele momento também existia, nessa época, esse rei, ele dominava por 127 províncias. Então essas províncias se estendiam por toda aquela região, desde a Etiópia até na Ásia. Então o poderio desse rei era muito grande. E naquele momento existia uma rainha chamada Vasti, que era o braço direito do rei. Por um determinado arranjo de Deus, essa rainha acabou se rebelando, não querendo cumprir votos do que o rei ordenava nas reuniões que existia dentro do reinado deles, que era no Palácio de Suzã, que era uma cidade daquela época, sabe? Que vão dizer que era a província principal. E nesse momento, a gente começa a ver como que Deus vai trabalhar nesse ponto. Então, eu separei alguns pontos que a gente é, vai ler nas Escrituras, mas o que acontece na base onde que surge a história de Esther. Naquele momento, o rei Assuero, ele acaba nomeando um príncipe, que era normal, um príncipe para governar as províncias. E esse príncipe, o nome dele é Ramã. E esse Ramã, depois nós demos uma olhadinha a respeito desse nome, ele vem de uma identificação de Apag, ou também chamada de Amedata, que ela vem lá do passado, que tem a origem dos amalequitas. Inclusive, transporta isso desde Saul. Então, o que acontece? Mostra o povo que era inimigo de Deus. Até tem um versículo aqui que eu separei depois,
que nós podemos ler, só para lembrar de Êxodo. Êxodo, no capítulo 17, fala: com isso, ordenou Moisés a Josué que escolhesse homens e saiu a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Essa palavra, irmãos, fala daquele ponto onde, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão pelo peso, os Amaleques se prevalecia. E no finalzinho do versículo, ali no versículo 15, fala que e Moisés edificou um altar e chamou o Senhor: essa é a minha bandeira. Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse ponto eu busquei, irmão, para ter uma correlação com o que nós vamos ver agora. Então, quando a gente vê o pano de fundo do livro de Esther, a gente tem que enxergar que existe uma luta espiritual. E ela vai trazer para nós, com uma batalha que o irmão Weber colocou, uma batalha espiritual atual, o pano de fundo dessa guerra, a guerra espiritual. Não temos que enxergar, a história é só um pano de fundo da época, mas o arranjo de Deus é igual daquela época para a nossa época, né? Então, nesse momento, Ramã, a gente entende qual era o posicionamento que tinha. Ele era contra os judeus, contra Israel. E como ele foi nomeado como príncipe, o poderio do rei, ele passava como se fosse um anel de comando para o seu príncipe. Ele tinha autoridade para as províncias para ordenar o que ele quisesse. Então, ele tinha uma autoridade total. E Ramã, nesse momento, ele acaba tendo algumas circunstâncias que ele vê que ele quer que todos prestem um culto ao rei Assuero, mas prestem um culto de referência a ele como representante do rei de Assuero. Então era para as pessoas se joelharem e se dobrarem durante eles. E aí começa a história do profeta que nós vamos falar, eu chamando assim de profeta, né? Mas que dentro que Mardecai, né? Ou Mardoc, eu vou falar de Mardecai, que eu acho que é o termo Mordecai, que é o termo mais comum para ser chamado. Então, Mordecai, nesse momento, ele não se dobra e não se curva a Ramã. E nesse momento, Ramã fica extremamente furioso pelo posicionamento contrário. Ele falou: mas espera aí, ele já se colocou numa situação de desobediência a esse judeu, e isso, nesse determinado momento, já começa a suscitar a ira de Ramã contra Mordecai. Então, nesse momento, a história do livro de Esther ela vai trazendo esse posicionamento da guerra contra Israel, contra o povo judeu. Então, isso vai se tornando de uma maneira tão profunda que nós podemos considerar alguns versículos aqui. Então, naquele momento, essa rainha Vasti, quando ela passa a desobedecer o rei, ela é destituída. E nesse momento de destituída, naquela época, o rei tinha trazia-se inúmeras mulheres para oferecer para o rei, e elas eram preparadas para esse casamento. E nesse momento, o Senhor permite levantar Esther, mas Esther era judia e ela vai para esse palácio e ela não se manifesta como uma judia, ela não mostra a identidade dela judaica, né? E nesse momento Mordecai ele tinha um parentesco com ela porque Esther perdeu os pais. Então é como se o Mordecai era um primo tio que adota ela como se fosse uma filha mesmo, uma filha, vamos falar, espiritual até, né? E nesse momento o rei passa a ver a formosura de Esther, também um arranjo de Deus que permite com que ela venha a ser a esposa principal do rei Xerxes, que é o rei Assuero, né? Então, nesse ponto, começa a ter dois desenhos: a ascensão de Esther como recebendo a autoridade do rei, e, por outro lado, um sentimento pernicioso de inveja de Ramã
no contexto dele começar a ver que ele já olhou Mordecai com esse certo parentesco, e ele procura, de toda maneira, perseguir Mordecai. Mas Deus tem os seus arranjos. Tem um momento dentro da palavra em que ele permite haver que dois eunucos estavam tramando uma situação contra o rei para querer realmente exterminar o rei. E ele guarda isso para ele, mas ele fala para Esther: olha, tem tem duas pessoas que estão nesse momento tramando para realmente exterminar o rei, né? Então, nesse momento, a gente vai entendendo o pano de fundo, como que vai caminhando o livro de Esther, né? É um livro curto, né? Mas eu acho que em uma hora não dá para a gente ler todas as palavras. Mas o que acontece? A gente começa a ver que, dentro de toda essa situação, a Amã, ele, com a autoridade que ele vai tendo dentro desse império do rei Assuero, ele começa cada dia mais a se revoltar contra os judeus. E chega um ponto que ele fala para o rei, como ele tinha autoridade, que ele realmente queria exterminar os judeus. E o rei, dando autoridade, faça segundo a tua vontade, segundo o teu decreto. E ele manda para as províncias todos os decretos que, a partir daquele momento, no dia 13 do rei, dentro de um período que a gente até vai falar sobre esse período, né, que vai ser até onde vai ser a festa judaica, nós vamos comentar, mostra que, de repente, existe uma data que ele dá um decreto para exterminar todos os judeus. Então, nesse momento, Mordecai ele fica realmente extremamente agitado, preocupado, que ele tem que levar essa situação para Esther, que Esther era judia, e o rei não sabia que ela era uma judia, né? Então, agora eu vou ler um trechinho da palavra que nós podemos abrir a Bíblia em Esther, no capítulo 4, no versículo 13. Desculpa, no versículo 12 até o versículo 17. Nesse momento, a gente observa que fala a palavra, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, essa palavra me impressionou muito, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta que fosse elevada a rainha? Então disse Esther que lhe respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecerei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Nesse momento, irmãos, tem um posicionamento de uma serva fiel ao Senhor. Amém. Primeiro, o próprio profeta admoesta: se você não se posicionar, o Senhor vai criar circunstâncias para para libertar seu povo, né? Ou para não deixar seu povo ser executado, né? Então, nesse momento, a gente vê um pano de fundo aí desses 3 dias, que sempre a gente vê uma situação da própria morte e ressurreição do Senhor. 3 dias de apreensão, de silêncio, e onde que todos jejuaram e foram diante da presença do Senhor, né? Mas naquela situação, o que acontece? Olha o arranjo de Deus. Acontece uma situação que o rei começa a ficar realmente numa noite
de insônia, ele começa a ficar perturbado. No capítulo 6, ele entra numa situação em que o rei não conseguia dormir. Você pode ver no versículo 1, Ramã forçado a honrar a Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro Feitos dos Memoráveis. Esse livro Feito dos Memoráveis, irmão, eram as crônicas. Então, os escribas, naquela época, eu acredito até, eu estava conversando com o irmão, que eles narravam, eles anotavam todos os escritos do que estava acontecendo nas províncias. E nesse momento, ele viu que e achou-se no versículo 2, achou um escrito de Mordecai que havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei que guardavam as portas, que tinham procurado matar o rei Assuero. O que aconteceu? Essa circunstância, Ramã escondeu do rei, porque se tivesse falado que Mordecai tinha protegido a situação, Ramã, não era mais nomeado nenhum príncipe. Então você vê os amalequitas trabalhando de uma maneira sorrateira, dentro de um plano perverso e não deixando que um servo de Deus aparecesse. Então fui vendo o arranjo dessa batalha espiritual aí, é um pano de fundo. Você vê uma situação que a Esther sabia, mas não deixaram o rei saber a respeito desse atentado que tinha. Na medida que o rei sentiu que houve um atentado, na hora ele falou: olha, mas quem é Mordecai? Ele pede para trazer Mordecai diante do Senhor, ele pede para vestir vestes, é, vestes assim novas, né? Porque dentro da palavra ali mostra muito que Mordecai não se contaminou nem com as vestes do reinado, né? Mas naquele momento ele vai para conversar diante do rei e Ramã já vai vendo que tem uma coisa errada que estava descobrindo, que foi descoberto algo que o rei ia mudar totalmente o comportamento. Então, esse momento, irmãos, há um momento em que há uma divisão de água, que própria o rei Assuero, Xerxes, passa a ver que ele foi traído por Ramã. E nesse momento ocorre uma festa que a Esther acaba querendo dar uma festa para, para a província, e o Com acesso à próprio rei falou: o internet. que Esther desejar, nós faremos. Então era comum o rei ungir com o anel e passou a autoridade para Esther, e Esther queria libertação, ela queria a libertação do povo, ela queria que o povo seja livre, porque as leis do reinado de Xerxes não era as leis de Deus, né? Então, nesse momento, ocorre uma situação em que Hamas realmente cai todo o propósito dele, a É Ramã, intenção irmão. dele. Raman. Eu até confundi, né? É. É Raman, tá? Então, nesse momento, Raman, ele realmente ele viu que ele chegou numa situação, numa encruzilhada. E na palavra, a gente vai ver que ele passa a cair e ser executado, tanto ele como toda a família. E nesse momento, o Mordecai ele é elevado como se fosse como autoridade, como se ele passa a ser o príncipe nesse reinado. E aí aquele decreto que tinha passado para todas as províncias judaicas, estava todo mundo desesperado, porque naquele dia ia ser execução de todos, mulheres, crianças e todos. E chega o decreto do rei e fala: mas se eu já dei esse decreto, como eu vou poder voltar para trás? Então, naquele momento, junto com Esther, eles passam a revogar aquele decreto e manda, a partir disso, toda essa liberdade para o povo. E aonde surge, irmãos, a festa chamada, o estabelecimento da festa que comemora até hoje, a festa de Purim, né? Porque o que acontece nesse momento, eu fico pensando qual é a situação. Você pensa você com a tua família, você está ao ponto de ser executado,
porque é um decreto que você vai ser executado. E Deus faz esse arranjo de uma maneira tão preciosa. Um servo do Senhor, que é Mordecai, e uma irmã preciosa, Esther, que se posicionou diante do seu povo. E aí eu vi que nesse momento o Senhor acaba libertando o povo judeu de ser executado. Então, irmãos, dentro dessa batalha espiritual, a gente viu alguns pontos que ela tem uma correlação muito grande com Amaleque, que nós vimos lá, e Israel. Quer dizer, a carne inimiga de Deus e o espírito, né, irmãos? Então, nós separamos aqui alguns versículos para a gente poder ler, que eu acredito que vai ser maravilhoso, né? Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, os irmãos lendo aí, fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O que fala assim, nação de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, irmãos, lá atrás o Senhor vem trazendo, vem guardando um povo, e o arranjo dele que a gente observa que os que são escolhidos, que se posicionam com a palavra, há uma perseguição, há uma batalha espiritual, mas aqueles que são obedientes ao Senhor, o Senhor vai fazendo o seu arranjo de uma maneira maravilhosa. Então, eu vi que o testemunho ali de Mordecai e de Esther, eles foram obedientes ao Senhor. E eu vi a Mordecai como um exemplo também, que a gente pode até ter uma correlação com Daniel, quando eles não se serviram da iguaria do rei. Se você ler durante Esther, você vai ver que várias vezes ele ia no palácio e ele não se dobrava de joelho, ele não mudou as vestes, e ainda fala dentro da palavra, tem até um momento que quando Israel, os judeus passam a exterminar também os inimigos, eles não pegaram os seus pertences. Isso me lembrou muito lá no passado, lá no início, lá em Êxodos, quando muitas vezes as pessoas saqueavam e levavam seus pertences, o Senhor falava, não é para levar, né? Você, quer dizer, você não carregue nada, né? Até lembrei um pouco sobre lá do rei Saul nessa situação, né? Então, irmãos, continuando aqui, a, todo esse resuminho que nós fizemos em relação a Ramã, a Esther e, e, o, e, a, e Mardoqueu, o Mordecai, mostra realmente um posicionamento aí dentro da palavra, né, irmãos? Então, nós vamos ler agora Hebreus 7, 25, que fala: Ele é poderoso para salvar completamente o que por meio dele se aproximam de Deus, Aleluia. pois vive sempre interceder por ele. Aqui, até o irmão comentou aqui, tem uma analogia. Esther arriscou sua vida para interceder pelos judeus. Jesus intercede por nós continuamente diante de Deus. Amém. Amém. Bom, que maravilha, né? E aqui também tem assim o primeiro banquete que é realizado por Esther, em capítulo 5, versículo 1 a 14. Esther, quando ele fala que convida o rei Ramã para um banquete, ali ela tinha uma armação, porque era para expor a situação de Ramã. E ali Ramã ele é totalmente desmascarado, né? E aqui tem uma correlação muito maravilhosa com Mateus 22, 2, que o reino dos céus
é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, né? Essa palavra é maravilhosa, né? Que essa analogia do banquete de Esther, onde se iniciava a virada dos eventos, lembra a parábola de Jesus sobre os banquetes que revelava a importância das decisões no reino de Deus, né? Então, irmãos, a gente começa a ver que o pano de fundo lá do livro de Esther, o posicionamento, é a nossa batalha espiritual do dia de hoje, né? Ela realmente ela traz da história, que faz a gente relembrar um pouco a história, senão ficaria até muito comprido a gente ler todos os versículos aí de Esther, mas os irmãos podem considerar depois uma leitura, ele vai ver como que a maneira como que Deus vai trazendo esse arranjo. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi na tradução da King James, numa introdução do livro de Esther, e no livro de Esther não se fala nenhuma vez no nome de Yahvé, no nome de Deus, mas o próprio Deus permite falar através do seu profeta e através de Esther. Então a gente lê, Amém. a gente vê de uma maneira um posicionamento, como fala Deus, eu sou, né? Yahvé, né? Mas aqui eu achei interessante isso, que você procura dentro da palavra, ele vai trazendo a maneira com que Deus vai agindo através dos seus planos com os seus servos, né? Que eu considero os dois que foram posicionados, né? Eu vejo a Mordecai aí com um posicionamento que faz com que Esther, que foi criada ali aos pés da palavra de Deus, foram obedientes e foram testados. E essa aprovação mostra que nossa fé precisa ser provada, né, irmãos? Nós precisamos ser testados, né? E Sim. qual é o posicionamento? Naquele momento, se a gente lê com superficialidade, a gente não consegue extrair o que é você estar ao ponto de ser executado, né? Quando você está ao ponto de ser executado e você não tem para onde correr, mas naquele momento eles oraram e jejuaram por 3 dias. E chega um momento que a palavra ali de Esther, ela tem um posicionamento que ela falou: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Olha, Sim. ainda que ele é contra a lei. Se perecer, se eu que tiver que morrer, perecerei. Então, nesse momento, irmãos, a gente vê o posicionamento da fé, né? Estabelecer a vontade de Deus diante das provações, né? Então, essa é maravilhosa. Continuando aqui, irmãos, é, a honra de Mardoqueu, né? Em Esther, do capítulo 6, versículo 1 a 14, que são vários versículos, o rei decide honrar Mordecai, né? Que é natural que naquele momento toda a autoridade passou para um judeu que é Mordecai. E no versículo, até o irmão colocou um versículo aqui em Tiago 4:10, fala: humilhai-vos perante o Senhor, e ele no seu tempo vos exaltará. Então, a Amém. humilhação de Ramã e a exaltação de Mardoqueu mostram como Deus honra aqueles que são fiéis. E aí Uma usou o verdade próprio Ramã, reforçada né? no Novo Testamento, né? Isso eu fiquei muito impressionado com essa relação, né? Porque a gente vê uma história e vê um momento que você fala, puxa vida, nada está acontecendo para mudar essa situação, mas o Senhor está no controle, irmãos. Naquele momento, é o posicionamento de estar na fé. Então, isso é maravilhoso, né? Interessante até que Então, mais. o rei Hã? usou o próprio Ramã para honrar o Mordecai, né? Mordecai. Com certeza, irmão. Isso é impressionante. E Essa no foi demais. versículo, em Romanos 12:19, tem uma palavra aí que eu fiquei muito tocado. Minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo fala de uma analogia da justiça divina vista na queda de Ramã. Assim como Paulo ensina em Romanos que Deus é que traz a vingança e a justiça, né? Então,
uma correlação, um pano de fundo muito interessante. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós não temos o que temer. Muitas vezes, dentro dessa aprovação que a gente passa, a gente não enxerga o arranjo de Deus. Assim como foi o testemunho ali do nosso irmão Cláudio, 30 anos, você vê o arranjo como que Deus foi trabalhando na vida dele e na vida Amém. daquelas pessoas que estavam ao redor, né, irmãos? Amém. O livramento dos judeus está no finalzinho de Esther, do capítulo 8, do 11 a 17, que esse novo decreto permite que os judeus se defendam, né? Então Sim. fala assim, um pano de fundo aí é 1 Coríntios 15, 57, fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória hoje por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como os judeus foram capacitados a vencer seus inimigos, os cristãos, os crentes, obtêm a vitória em Cristo sobre as forças que se opõem a ele, né? Amém. Então, é maravilhoso, né, irmãos? Então, É. eu falo assim, que as Escrituras, ela traz para a gente consolo, socorro, edificação, mas principalmente uma advertência para, através do testemunho desses irmãos que antecederam, a posicionamento de obediência ao Senhor. Amém. Porque quando nós submetemos a essa obediência ao plano de Deus, as circunstâncias ao redor vão ser provas, mas aí vai ser o momento de ser testada a nossa fé e qual é o nosso posicionamento dentro das circunstâncias. Naquele momento eu fiquei muito tocado. Mordecai, ele testa, não é que ele testa, ele passa uma responsabilidade para Esther. E Esther não se amedronta. Ela realmente ela cumpre um mandato e naquele momento que Deus estava falando por Mordecai, Esther foi obediente. Poderia ser o momento dela se rebelar e não querer realmente ter esse posicionamento. E isso daí, irmãos, dá para a gente correlacionar com Daniel, com também todos os que serviram com Daniel, né? E também dá para ver com José, né, no Egito, o posicionamento que ele teve. Amém. Então, eu vejo posicionar pela palavra, o Senhor vai, e a gente ter fé, confiança que o Senhor vai levar no final, segundo a sua vontade, né? Amém. Então, Verdade. como que foi instituído depois essa festa dos judeus? Essa festa, festa de Purim, fala no Esther, no capítulo 9, né? Porque acontece dos judeus acabam exterminando os seus inimigos, acabam, fala assim, no capítulo 9, vamos ler um versículo, 2, fala, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ou pode ser chamado Xerxes, se ajuntaram para dar cabo daqueles que se procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes porque o terror lhe inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, e os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Olha aí, Mordecai sendo usado por Deus, porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso, né? E fala: feriram-se, pois, os judeus a todos seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Aí vem descrevendo toda a sucessão. Agora, naquele momento da festa de Purim, teve um versículo que me chamou muita atenção, em que ele traz a bênção para todos os povos. Quer ver? Deixa eu pegar o versículo, é, capítulo 4, deixa eu ver.
Só um minutinho, irmãos. O versículo que eu queria passar para os irmãos, naquele momento em que a bênção se estende dos judeus para todos os povos, eu até falo para os gentios, né, irmãos? Eu acho que eu separei esse versículo, não estou achando. Não sei se você estava. Só um minutinho ali. 5, irmão. Eu acho que é o 5, né, irmão? Você lembra qual? 5. Peraí. É. Eu agora não, eu agora dentro da minha anotação eu não estou achando, mas é um versículo que ele acaba se posicionando, a bênção dos judeus acabam se estendendo para os gentios. As Eu não estou nações. achando o versículo que acaba atingindo todas as nações. E nesse momento, na conclusão do livro, Mordecai se torna segundo o coração de Assuero, né? Ele passa a ter um posicionamento firme diante de todo o povo, né? E um versículo para a gente correlacionar em Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, né? Então, a analogia de Mardoqueu e exaltado mostra a pessoa de Cristo, que é o maior intercedor exaltado por Deus acima de todos os homens, né? Então, eu vi que dentro dessa luta espiritual, dentro dessa batalha, o Senhor tem um arranjo perfeito, quer dizer, um livro canônico de Esther, ele passa a mostrar exatamente como que Deus está realmente trabalhando com as nossas vidas no dia de hoje, né, irmãos? Então é isso, irmãos. Eu acho que tem alguns versículos que eu acabei não achando agora nas anotações, mas depois, dentro da comunhão, a gente pode ir conversando um pouco mais. Eu acabei não lendo as passagens são longas, porque é uma sucessão de uma história. Então, aí está um resumo para a gente se posicionar um pouquinho dentro do livro de Esther. Amém, irmão? Maria, seria o capítulo 9, verso 28, que você está se referindo? 9 e 28. Eu acho que, deixa eu ver, irmão. Eu acho 9, 20. É isso aí, irmãos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E tem depois, irmãos, mais um versículo que fala a respeito que ele estende a bênção para os outros povos, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, irmão. Mas nós vamos devagarzinho, vamos buscá-lo. Tá bem, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Amém. É isso aí. Amém.